Este é o AnaGcast, o podcast do mercado imobiliário de Joinville e região. Um espaço dedicado a conversas sobre imóveis, tendências e negócios, com a participação de especialistas que compartilham conhecimento e experiências relevantes para o setor. Contamos com o apoio de Hausten e Outdoor Media. Dê o play e saia pronto para transformar oportunidades em resultados. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do AnaGcast. Hoje vamos falar sobre mídia externa e como as campanhas bem planejadas podem gerar impacto real nos negócios. Eu sou o Luciano, gerente de marketing da AnaG Imóveis, e hoje estou com uma visita super especial aqui, que é o Jackson Hara, diretor comercial da Outdoor Media, especialista em marketing e vendas. Jackson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer, uma honra estar aqui e muito feliz aí pelo começo de ano, né? Por toda essa trajetória que a gente tem desenvolvido aqui em Joinville e com vocês em especial, aí, principalmente nessa nossa primeira incursão aí, dando as mãos nessa grandiosa convenção que foi a convenção da AnaG. Com certeza, Jackson. Eu quero aproveitar para te agradecer, né, em nome da AnaG Imóveis, dos nossos diretores. A Outdoor Media foi a nossa patrocinadora master da convenção de vendas deste ano. Então nós estamos muito felizes aí com essa parceria e também por te receber aqui nesse episódio de hoje, viu? Muito obrigado mais uma vez, agradeço a toda a equipe, a você, ao seu AnaG, assim, eu cumprimento a todos os diretores da AnaG, essa família AnaG, essa belíssima família, a você em especial que confiou, deu um voto de confiança e acreditou na nossa proposta, na nossa ideia, ao nosso parceiro de patrocínio, sim, né, a Hausten, que aceitou, né, essa empreitada em conjunto ali, e, né, entendendo que dois somariam de uma forma positiva para os três ali em relação ao evento, em relação às suas marcas. E eu acho que foi uma parceria muito bacana, né, entre a AnaG, a Outdoor Media, a Hausten. Acho que muito, muito feliz por estar aqui e estar podendo comemorar essa grande ação. Ótimo, ótimo. Que legal, Jackson. Para a gente começar um pouquinho da nossa conversa hoje, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória, a tua experiência no mercado, enfim, quem é o Jackson Hara, né, para que a nossa audiência te conheça um pouco mais. Bom, eu sou natural de Maringá, interior do Paraná, tenho hoje 53 anos, sou formado em comunicação social, relações públicas e publicidade e propaganda, fiz minha especialização em marketing e toda a minha carreira ela foi, num primeiro momento, no primeiro stint, direcionada ao marketing, assim como você, né? Fui assistente, analista, coordenador, cheguei a uma gerência de marketing e basicamente em duas empresas. E essa última empresa chamando Diretriz Empreendimentos, que era uma promotora e organizadora de eventos, feiras industriais e feiras de varejo, certo? Como vocês têm aqui o Expoville, que recebe os eventos, basicamente ela era em Curitiba a concessionária de um pavilhão num logradouro público, que era o pavilhão do Parque Barigui, que existe até hoje. Depois passou a ser o Expo Positivo, Expo Renault e Expo Positivo, numa concessão do Grupo Positivo junto com a J. Malucelli, o qual eu também fui convidado a trabalhar lá na época. E depois de um tempo acabei migrando para a área de mídia exterior, para a Outdoor Media, a qual eu já era cliente dessa empresa há 13, 14 anos consecutivos. Né? Então, de cliente virei ali o agente de vendas. E se me permite um aspecto pitoresco... Por favor. Isso tudo tem a ver aqui muito com Joinville. Sim. Por quê? Na época a Outdoor Media não estava em Joinville. A Outdoor Media é uma empresa de 66 anos, baseada em Curitiba, nascida em Curitiba, é um grupo curitibano, né? A família Pontarola, uma família italiana. Já está também, assim como nós estávamos falando aqui de gerações do seu AnaG, lá já está na sua terceira geração atuando, né, no grupo econômico. Né, o nosso CEO, o Alisson Pontarola, que além de CEO da Outdoor Media, ele é hoje o presidente da Central de Outdoor Brasil, ou seja, a entidade que reúne os interesses, né, da classe mídia exterior no Brasil. E nessa minha trajetória, para chegar na Outdoor Media, além de eu já conhecer a Outdoor Media como cliente, teve um pequeno detalhe e que liga com Joinville pelo seguinte: o Alonso, aqui em Joinville, que faz o evento Expo Gestão, sim, na época pediu para mim em Curitiba, como organizador de eventos lá, ele me pediu uma mão para ajudar num plano de mídia em Curitiba para trazer mais inscrições para o Expo Gestão de Joinville. Olha só que legal.
E aí, nesse plano de mídia, nessa execução do plano de mídia, a gente fez, enfim, e na época, um dos apêndices de mídia ali, eu pautei mídia exterior, na época, os antigos outdoor de cartaz ainda, que aqui em Joinville tem, mas em Curitiba há muitos anos, eu falo antigo porque em Curitiba há muitos anos já não existe isso, pela legislação não se tem mais esse tipo de produto. E na época a gente fez uma campanha assim, e depois, em função disso, até houve esse entrelaçamento ali com o Outdoor Media, em função dessa campanha que eu fiquei intermediando, fiquei planejando e ajudando a levar para o Outdoor Media. E aí veio o convite, né, você de gerente de marketing, será que você do lado comprador, digamos assim, você não quer virar o lado vendedor? E eu aceitei o desafio, aceitei a jornada, e aí já vão 17 anos dessa história aí de comunicação de rua, né? Que legal, Jackson. E olha como nada é por acaso, né? Toda a tua jornada como executivo de marketing te capacitou para sentar do outro lado e vender valor, né? Vender um produto que é diferenciado no teu mercado, né? Perfeito, porque assim como você, quando me conheceu no nosso primeiro encontro comercial, digamos assim, você terminou falando isso, né? Talvez se eu não fosse um profissional de marketing, se eu não fosse um profissional de marketing, não tinha nem talvez recebido esse convite, porque a empresa na época já visualizava esse norte, né? Que tinha que se posicionar de uma forma diferente. E aí, para quem é do mercado de comunicação, quem é do mercado empresarial, basicamente o que é essa era, né? Nós vivemos uma era onde você na mídia exterior entregava uma lista de pontos disponíveis agora para março e abril. Pela tua cara, eu já vi até que você conhece essa fotografia, certo? Sim. A pessoa chega ali para você, né, pede uma reunião, vai lá, o que tem de mais importante está aqui. Lista de pontos disponíveis em março e em abril, faz uma proposta, em cima mostra as fotos, defende que aquele ponto é em frente disso, em frente daquilo, perto do colégio tal, perto do restaurante tal, enfim. E nós passamos por uma outra era. Né? Essa outra era que nós estamos vivendo, e o mundo globalizado está vivendo isso, na mídia exterior, na publicidade de rua de um modo geral, é uma era onde eu paro de falar do meu produto, eu paro de focar na minha tela, né? Falo tela porque aqui em Joinville basicamente a nossa receita é em cima de um portfólio digitalizado. Né? Hoje nós estamos aí com 16 telas digitais já funcionando e operando em Joinville. Tem um pouco de telas estáticas, é uma operação ainda tímida aqui, né? Nós entramos agora, ano passado, em 2025, em janeiro de 2025. Em Curitiba nós estamos com 142 telas digitais, 280 faces de front lights, enfim, né? Mas 50 faces em rodovias, é um portfólio bastante extenso aí. E em Joinville, nessa incursão, a gente está mostrando para o mercado, mostrando para os profissionais de compra de mídia, como você, como a sua equipe, com a Rafaela, que hoje você não vende mais a tela, você vende o quê? A performance da tela, o cotidiano da tela, né? O day by day dessa tela, ou seja, quem vai de um ponto A para um ponto B numa cidade como Joinville, esse ponto B, seja qual for, pode ser um shopping, pode ser uma escola, pode ser uma academia de ginástica, pode ser uma escola de natação, pode ser uma escola de inglês, pode ser, né, uma pré-escola. Se a gente consegue entender todos esses pontos B, ou seja, esses pontos de destinação de fluxo, eu consigo ter toda uma engenharia, todo um BI de inteligência de destino de fluxo. Ótimo. Certo? E o que mais interessa para você na ponta do lápis é o quê? É isso, entendeu? Pouco lhe interessa saber se aquele painel é tantos por tantos, se é estático, se é digital. Te interessa saber o seguinte, se o nosso plano de mídia com aquelas ferramentas, com aqueles ativos, vão entregar a audiência que você está buscando com a frequência média ideal, né? Ou seja, com a receita ideal entre audiência e pactos para ter uma frequência média ideal e assim conversar com o teu público. E não só de uma forma quantitativa ou da forma de quantas vezes essa quantidade vai se repetir em frente ao ponto, que aí é a frequência média, certo? Sim. Mas também entender o lifestyle. Qual é o lifestyle dessas pessoas? Por exemplo, se você observar uma academia de ginástica, e antigamente a gente já fez muito disso, você falava assim, o cliente falava assim, eu quero fazer uma ação da Nagé muito focada com o público geração saúde. Vamos cobrir as academias de ginástica em Joinville. Legal, geração saúde, está na academia de ginástica, com certeza, certo? Certo. Mas quem você quer falar, com quem você quer falar que tem o perfil
geração saúde. Ou seja, a lifestyle, o estilo de vida, geração saúde. Isso é um estilo de vida, né? Fora isso, você tem outros qualitativos para você targear, né? Homem, mulher, jovem, meia idade, mais idade, enfim, você tem vários critérios, né? Faixa social aqui, ou aqui, enfim, conforme a sua estratégia. E antes a gente chegava e falava assim, não, vamos cobrir academias de ginástica, você como planejador e comprador falava, legal, é essa a receita mesmo, e cobrimos academias de ginástica, certo? Legal, Jackson, até pegando o gancho dessa tua fala, eu percebo que assim, existe aquela máxima, né? Eu acredito na minha opinião e em Deus. Se você quer me provar alguma coisa, me traga dados. O que você está me dizendo é que a Outdoor Media, o grande diferencial hoje é trazer essa análise crítica, né? Sobre o dado, né? Qual é a informação, qual é o perfil de mídia que eu quero te entregar alinhado à tua estratégia de perfil comprador. Bacana assim que vocês já estão nesse nível, né? As telas que vêm para Joinville, que vêm aqui para nossa cidade, elas já entram nesse teu ecossistema de tecnologia avançada para essa mídia, certo? Certo. Inclusive você falou uma análise crítica. Mais que crítica, é uma análise enfática, ou seja, fotografia, é o que está registrando na rua. Legal. Tá? Eu falei ali das academias de ginásticas. Por que eu citei esse exemplo? Porque o ato de fazer um mapeamento cobrindo academias de ginásticas, não necessariamente, se eu não entender qual público está indo naquela academia, talvez aquela ação não dê o resultado de forma esperada, ou seja, um resultado assertivo que você imagina, que você almeja, que você anseia. Né? E aí, no final do dia, a mídia exterior não funcionou. Não é que não funcionou, foi planejada errada, foi utilizada errada, foi dada a frequência média errada. Né? Se a frequência média foi errada, ou foi calculado o número de pontos errados, ou o período errado, ou período muito curto, muito longo, enfim. Tem toda uma receita técnica aí, e que daí a cadeira de publicidade nos ensina também. Então, hoje, eu considero que mais do que você estar habilitado para vender, né, e eu acho que a venda, sim, tem-se um pouco de dom nato, mas você tem habilidade desenvolvida, hoje uma das habilidades para um bom vendedor de mídia exterior, na minha opinião, ou de comunicação como um todo, ele tem que ser um bom planejador, ele tem que ser um bom entendedor de dados, ele tem que saber analisar fotografias de dados. Por quê? Porque os dados não mentem, como você falou, os dados estão ali. E isso está acontecendo agora aqui na rua de Joinville, nas ruas daqui. E essa versão que a gente está hoje trabalhando, né? Acreditando em dados. Legal. Eu vou citar um exemplo aqui para ti de uma ação que nós fizemos no começo desse ano com um dos pontos de vocês aqui na cidade, que é aquela cascata na JK. E nós fizemos no começo do ano uma ação alinhada com uma campanha estratégica nossa, enfim, da operação de locação. E aí o Luiz, que é o teu comercial, né, ele me passou o check-in e eu compartilhei isso com a diretoria. E, assim, o feedback da turma foi impressionante, porque eles falaram, eu já vi, proprietário tal já viu e me falou, proprietário não sei de onde, bateu foto, tirou foto, estava de férias aqui e falou que viu e elogiou. Então, quer dizer, olha o nível de assertividade que a gente chegou, né? E como esse modal, desse tipo de mídia pode ser ainda mais estratégico para o nosso segmento, agora olhando para o mercado imobiliário, né? E eu gostaria de te fazer uma pergunta baseada na tua experiência aí, de mais de 16 anos, né? 17 anos do outro lado da mesa, né? Na Outdoor Media. Qual a importância, na tua opinião, Jackson, como especialista da área, para esse modal de mídia para o mercado imobiliário? Acho que não só para o mercado imobiliário, assim como para todos os mercados que estão nos assistindo. Tá? O teu alcance é bastante grande do canal. A mídia de rua, assim como você acabou de dar o depoimento do Cascata, né? O Cascata, basicamente, para quem não viu, está entrando a imagem agora do Cascata, são 3 telas digitais sobrepostas de forma assimétricas, né? Porque a assimetria já chama uma atenção diferenciada. E no Brasil nunca teve um ativo dessa forma. Nós inauguramos o primeiro ativo assim em Curitiba, inauguramos o segundo em Curitiba e fizemos em conjunto aqui o primeiro aqui em Joinville. Né? Esse ativo, inclusive, hoje, ele é patenteado. O criativo desse ativo é patenteado pela Outdoor Media. Tá? E a gente acredita muito nisso, que a mídia exterior ela tem que ter alcance e cobertura, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? A gente tem que ter uma rede capilar, onde eu tenha norte, sul, leste, oeste,
cobertos pelos painéis, Sim. certo? Uhum. E para infinitas jornadas, seja qual for o motivo que as pessoas estão na rua, nós temos essa interação das telas com essa audiência, né? Além disso, a mídia exterior também tem ativos como cascata e que ele busca o quê? Não só um simples ato de cobertura, ou seja, de vender a marca que está ali, mas ele nomeia um poder de branding, um poder de marca. Por quê? Porque a iconidade do ativo remete a uma percepção diferente, certo? Você acabou de falar. A percepção que o pessoal da ANAG obteve, né? A percepção deles ao ato de chegar de forma espontânea te falando isso, já revela tudo que eu não preciso falar mais nada aqui, certo? Sim, Por quê? sim. Porque já revela que a persona anunciante, né, o cliente, foi impactado. E ele não foi impactado porque ele viu 20 telas. Não é quantidade. É uma qualidade. questão de qualidade e, acima da qualidade, uma questão da imponência de um icônico, ou seja, a força de um produto diferenciado, né? Ele se viu de uma forma diferente na rua. Né? Então, e com certeza, parceiros de negócios, amigos, ligam e falam, pô, você fez um painel diferente lá e tal, né? Bacana. Então, isso aí que a gente acredita que a publicidade de rua tem muita força, não só com alcance e cobertura, que é uma campanha tradicional, mas nessa ferramenta indo mais para o lado do branding, trabalhando mais a marca. Né? Legal. Ô Jacques, e você tem algum case para compartilhar com a gente? Porque como as tuas telas elas têm essa inteligência de dados, né? Para integrar com o perfil do consumidor que transita ali e tudo mais. Algum case, não precisa especificamente ser do nosso mercado imobiliário, mas assim, alguma coisa que você já viu ou já fez para que o cliente integrasse essa ação do painel que está na rua com alguma outra ação do digital dele, talvez um tráfego pago geolocalizado ou um post orgânico ou alguma outra ação que talvez conecta com algum evento, algum case que você já tenha orquestrado para compartilhar conosco? Certeza, vários. E aqui até eu faço um convite para todos que estão nos assistindo, para vocês, e aí de repente todo mundo vai pensar agora, pô, ele vai falar mal do online. Começa aquele negócio offline, online, offline, online. Né? A mídia exterior hoje é a mídia que mais cresce no país. Dados técnicos, Kantar e Ibope. Né? A mídia exterior hoje, no Brasil de forma geral, em média, é a segunda mídia mais comprada por anunciantes, vocês, certo? Em Curitiba, em Joinville, é o segundo meio. Né? Qual é o primeiro meio? Online. Todos os ativos de online, certo? Só que se a gente fala que o primeiro meio mais anunciado hoje pelo mercado é online, o segundo mídia exterior, a televisão aberta veio para terceiro. Né? E aí começa uma mudança de página. Né? E o online está em primeiro. Né? Nós estamos numa geração online. Isso aqui vai ser online, é online. Né? E a mídia exterior em segundo, não por acaso, porque essas duas mídias se conversam muito bem. Né? Então, a receita que eu tenho, você quer investir em mídia exterior, seja feliz e invista em mídia exterior. Mídia exterior é a única mídia que vai estar em contato com o seu comprador no ato do deslocamento, talvez para aquele PDV, ou para aquela imobiliária, ou para aquele showroom do imóvel. É a única mídia que vai estar ali de forma presencial, visual. Né? Porque tem outras mídias. Um rádio pode estar ali também presente na jornada, mas você está escutando, certo? Certo. E evidentemente, o ser humano, ele registra, ele percebe a publicidade de uma forma diferente quando o apelo é visual e quando o apelo é auditivo, certo? O visual é mandatório. Sim, né? O apelo sem visual. dúvidas. E a mídia exterior pela imponência de um cascata digital, como a gente falou agora, esse na Avenida JK, ele te remete a isso. Né? Então, meu conselho, a minha dica, a minha orientação, né, se a gente pode fazer essa recomendação, e faço a você, a ANAG, faça online, faça exterior. Faça exterior, faça online. Certo? Sim. Nunca deixe de fazer um ou outro. Por quê? Porque os dois vão jogar juntos, os dois vão se complementar de uma forma conjunta. É muito interessante a gente ver a gente analisa vários cases de clientes, e nosso mesmo, né? De clientes que veem lá uma campanha de vocês e vão para o online já buscando. Só que muitas vezes num analítico, aí o analítico da equipe ali, da Rafa, da tua equipe ali, talvez não venha dessa forma informação.
né? Porque muitas vezes lá a própria recepcionista atende e tal, o senhor viu essa informação, o senhor viu aonde? Eu entrei no Google aqui, mas ele entrou no Google por quê? Porque ele viu o painel ali atrás, Isso entendeu? mesmo. A ANAG, ele pegou e Google, ANAG Imóveis, lançamento na região tal, né? Como executivo de marketing de comunicação, Jackson, eu acredito muito no on-life, né? Então não existe mais online e offline. Isso on-life, a pessoa tá caminhando na rua, ela viu tal coisa, que legal, deixa eu tirar uma foto para eu pesquisar depois. Isso. E a gente, realmente, essa tua percepção, ela é muito verdadeira, porque isso acontece, tá? Na prática. Quando a gente coloca lá no CRM, como é que o senhor chegou até nós? Como é que a senhora chegou até nós? Ela diz que ela viu no rádio, mas às vezes a gente nem ouviu no rádio, mas às vezes a gente nem tá fazendo rádio naquele mês. É a percepção dela de que viu no outdoor, aí viu no digital, aí sabe? E é o cross-media que a gente chama, né? Perfeito. Que é fazer esse ecossistema para que o consumidor, ele, pela repetição, ele absorva a nossa informação. Perfeito. E dentro do cross-media, até como eu citei aqui nesse primeiro momento, eu citei o online e o offline, a mídia exterior, até porque foi nesse direcionamento a sua pergunta. Sim. Mas até fazendo aqui já a segunda parte, até para que meus amigos de TV e rádio e outros meios, né, não venham para cima, eu acredito muito no poder do cross-media, ou seja, o offline em conjunto. Sem dúvidas. E aí você tem N outras opções, né? Televisão, rádio, mídia de massa, mas você tem outras mídias interativas. Nós mesmos temos mídias interativas que não necessariamente é um painel. É a Bike Media que nós trouxemos para o evento, né? São 3 conjuntos de bikes, né? A imagem aí vai mostrar, não é uma bike convencional, né? Uma bike que foi estilizada, preparada para transportar publicidade, digamos assim. O próprio modelo da bike já é diferente em função disso. E ela é um modal de uma ferramenta de comunicação offline, né? Mas não é uma rádio, não é uma mídia exterior painel, digamos assim, o tradicional, né? Então, eu acredito que esse mix de mídia, né, que os especialistas chamam de cross-mídia, sejam quais forem as mídias, é muito interessante e sempre vai somar. Uma mídia sempre vai contribuir com outra, com toda certeza, mas finalizando a pergunta, o online e o offline mídia exterior é um casamento extremamente perfeito. Sim, sem dúvidas. Ô Jackson, e você tem percebido, imagino que sim, né? Mas eu gostaria que você compartilhasse conosco, com a nossa audiência, talvez como a tua mídia ela entrega um valor diferenciado, né? O teu produto. Então, possivelmente você percebe alguns erros na construção dessa estratégia, né? Então, além daquele que nós comentamos no começo, que é a lista de pontos versus o período e tal, existe algum outro erro que, baseado no teu conhecimento de um mercado que já está mais evoluído, que é Curitiba, né? Que você percebe que ainda é recorrente nesse mercado sobre a mídia exterior? Olá, agora a gente vai dar cara para bater. Mas quem somos nós de falarmos de erros dos outros, mas baseado a experiência do tempo, né? A gente acompanha vários cases que não deram certo, né? Então, alguns planos de mídias que não funcionaram porque o plano estava setado errado, ou seja, a frequência média dele errada, ou um período muito longo e poucos ativos, né? Ou muitas vezes até o contrário, você faz um período curto e muitos ativos, porém, aí você tem uma frequência média muito grande, né? Aquilo que eu sempre brinco, né? Você pode ter 10 dinheiros, você fez 10 negócios, né, de mídia, 10 produtos de mídia. Você pode fazer 10 negócios de mídia, um por mês, e ter 10 meses de mídia. Ou você pode fazer os 10 em um mês. É o mesmo dinheiro, certo? Sim. Porém, talvez o de 10 para um mês, se for um lançamento, se for um evento, se for uma coisa muito pontual, uma convenção, seja o ideal. Talvez para uma house que vai estar lá em cima daquele empreendimento, falando numa jornada, construindo uma jornada de um ciclo de lançamento comercial, de evolução comercial, de maturação do ciclo comercial daquele produto, talvez a jornada de ter faces por mais tempo seja o mais interessante, certo? Aliás, é o mais interessante, né? Então, aí a gente já viu muitos atropelos, é uma coisa básica, por isso eu sempre recomendo, né, que o mídia exterior, assim como qualquer outra mídia, não é assim, compra ali, liga lá, ordem, não é assim, né? Eu acho que tem que ter profissionais como você, como a Rafaela, como toda a sua equipe, tem que ter profissionais
por trás ali, gabaritados, técnicos disso, que estudaram isso. Né? Não é um negócio assim. Sim. Né? Fora isso, eu vejo também ainda muito assim, ó, quantas vezes você já se deparou com isso? Negocia, planeja, negocia e tal, pensa em qual o melhor plano de mídia, solução de mix, cross-mídia, parará, fechou. Né? Aprova a verba, enfim, e tal, não sei o quê. Marketing sempre tem essa questão da verba, enfim, né? E aí fica aquela briga, né? Se marketing é investimento, se é custo, né? O financeiro sempre fala que a gente é custo. Eu sempre briguei por uma questão que nós somos investimento. Com certeza. Né? E graças a Deus, na diretriz de empreendimentos, lá na minha primeira escola, o marketing era visto como investimento, né? E não como custo. Sim. Né? E aí tem uma diferença muito grande de mindset dentro da companhia, não tenha dúvida nenhuma, né? Que a companhia que é orientada para marketing e vendas, ela tem um direcionamento diferente no mercado, ela tem um resultado diferente no mercado. Sim. Né? A companhia que vê o marketing atrás, né, sempre como custo, o marketing sempre só vai estar apagando incêndio e atendendo demanda. Não vai estar na frente proporcionando demanda. Isso aí. É isso que eu vejo dois mundos. Né? E nesses erros aí pegando coisas mais básicas, posso citar situações de layout, por exemplo. Então você planeja, e aí, de repente, fica 2 meses negociando, aprovando verba, planejando estratégia de campanha de mídia. Na hora que vai o layout, poxa, o layout não é para mídia de rua. Isso é uma coisa ainda que é muito frequente, infelizmente. Ou tipi errada, ou coloração errada. Muita informação. Muita informação. O que é a coloração errada? Por exemplo, numa mídia estática ou digital, você trabalhar com muitas cores da natureza. Né? Aí o painel é uma empena, como a gente tem aqui, e fica colado na parede do prédio. Né? Aí você faz um layout muito bege e a parede do prédio é bege. Fica tudo bege. Você entende? Ele se perde. Ou então eu já vi layouts assim que tinha muita coisa de natureza, coloração verde, marrom escuro, verde escuro, e aquele topside, aquele front light lá está embaixo de uma árvore com, né, sombra e folhagem, e aí ele se perde e se mistura com a paisagem. Então tem situações que desde o design, a coloração desse design, né, a harmonia do layout que a gente aprende na faculdade, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, de cima para baixo, que é o ângulo de visualização do ser humano, né, frente a uma publicidade, seja na rua ou seja numa folha de revista. Então, tudo isso existe por quê? Porque foi estudado e tem-se uma técnica para isso. Então, situações de anunciantes colocar lá o endereço, o logradouro completo num layout de mídia de rua, né? Quem que vai ler o endereço completo? Não precisa essa informação. Para que usar então essa informação? Né? Mas sempre tem, eu vejo muitas vezes aquela situação assim do anunciante falar assim, mas já que eu estou pagando, deixa eu pôr o máximo possível. E aí que está o grande erro, né? Porque na publicidade de rua, menos é mais. Menos é mais. Né? Menos é mais. Então, eu vi já uma vez um teaser que tinha um pontinho lá só, sabe? Até a gente fez uma campanha mais ou menos numa linha assim, né? Você publica lá um layout que tinha um pontinho só. Todo mundo ficou olhando uma semana para aquele pontinho e falou, o que é isso? Sim. Entendeu? E depois você entra com a campanha na sequência, entendeu? Sim. Qual que vai ser a necessidade das pessoas olharem para aquele ponto, sendo que as pessoas passam ali todos os dias e ficaram vendo um ponto na semana passada, né? Na semana seguinte eles vão olhar. Ou layouts assim, campanhas que já ganharam prêmios, que colocou a frase de ponta cabeça, de propósito. Então, acho que essas tentativas de fazer o diferente mostra que a publicidade de rua é muito viva, a publicidade em geral, né? E ela responde muito bem a publicidade de rua a isso. Tá? Então, mas eu acho que essa atenção ao que você vai se comunicar tem que ser tão grande quanto a atenção de como você vai planejar, que meios, que roteiro, que tipos de ativos. Acho que tem que ser esse mix, tem que ser extremamente bem equalizado. Com certeza, Jackson. A gente tem muito esse cuidado lá na G, né? E indo ao encontro da tua indagação sobre investimento ou despesa... Custo. O custo, né? Essa semana ainda eu brinquei com a equipe lá, né? Falei, olha, gente, se o comercial é a locomotiva que puxa uma empresa, quem constrói os trilhos somos nós. Né? Então, o marketing é o setor que está pensando, que está olhando para frente, que está dando condições para que, de fato, o comercial consiga passar, vender, faturar, chutar a bola para o gol. Então, são áreas que trabalham em conjunto e, sim, marketing é investimento. Certeza.
Tanto é isso, nesse conceito que a gente carrega, o nosso departamento de marketing, internamente eu chamo de marketing comercial. Porque o marketing comercial, ele tem a missão de fazer o P do promocional, né? Ou seja, os artigos de comunicação, mas a missão principal dele é transformar o trabalho de vendas mais vendável. Isso aí. Certo? Ou seja, ele tem que ser o 12º vendedor. Tá? Quando o marketing encara essa frente e a empresa encara esse posicionamento de marketing para ela, isso muda completamente, né? Muda todo o processo. Hein? Sem dúvidas. Ô Jackson, eu tô curioso. Vocês são líderes, né, de mercado, enfim, estão super consolidados lá em Curitiba, e aí no ano passado embarcaram aqui, né? Você pode revelar pra gente por que Joinville, né? Quais foram os critérios que levaram vocês a essa decisão de vir para cá, para, enfim, uma cidade pujante, a maior do estado, enfim, mas o que motivou vocês a virem para cá e desbravarem esse mercado? Perfeito. Acho que Curitiba nos ensinou que uma cidade como Curitiba, ela precisa de uma mídia de rua, né? Curitiba é reconhecida no Brasil como uma cidade que tem uma mídia de rua muito organizada, e aí eu não falo outdoor mídia, eu falo meio mídia de rua, né? Pela legislação, enfim, que Curitiba sempre teve um passo à frente em relação ao Brasil e organizou muito bem o inventário de mídia de todos. Né? Isso não gera poluição visual, isso não gera aquela confusão visual, então o município de Curitiba tem essa característica hoje reconhecido de forma nacional e até internacional. Curitiba hoje é a 7ª economia nacional e quando a gente fala de capitais é a 6ª capital, tá? Com um PIB em torno de 110, 120 bilhões. Tá? Aí a gente olha para Joinville é a 28ª economia do país, certo? Joinville é a primeira economia do estado de Santa Catarina, diferentemente de muitos estados onde a capital é o primeiro, né? Aqui nós temos a cidade de Joinville como a primeira, né? Esse norte catarinense é um norte muito forte, né? É um setor industrial muito forte, você tem em cima disso um parque, a gente estava comentando hoje, um parque de tecnologia aqui em Joinville muito forte, né? O arredor aqui muito forte nesse sentido, e Joinville tem a principal receita, além de tudo isso, Joinville tem a principal receita para a mídia exterior, que é o quê? Demanda, tem audiência. Né? E essa demanda é formada por, né, quem anuncia e quem compra esse anúncio, certo? Você tem que ter isso. E no meio tem que ter o anunciador, que seria o veículo exibidor como nós e outros que estão aqui fazendo um trabalho de excelente qualidade. Né? O Joinville, o que vai e que está acontecendo agora, evidentemente que o efeito nosso de digitalização começou já a puxar o efeito local aqui de digitalização, você observa isso. Né? Então, isso vai antecipar o movimento de digitalização na cidade? Vai, não tenho dúvida nenhuma. O que é esse antecipar? Curitiba teve exatamente as fases, né? Teve a fase do outdoor papel, depois passou por um outdoor ainda mais lonado, mais um outdoor, depois passou por front light, que aqui tem também, que é o equipamento, né, com a lona, iluminado, e depois passou para digitalização, seja qual for o formato de digitalização. E aqui em Joinville, ele vem muito forte ainda com o outdoor papel, produto outdoor papel, veio o mix já de lonas, né, front lights, mas ainda não é tão grande assim, certo? E a digitalização veio muito forte agora, né? E vai continuar, vai caminhar mais forte ainda, na minha opinião. Né? Então, eu acho que aqui vai ter uma transição que vai dar um certo pulo. Do outdoor papel vai vir a era já do digital. E isso eu não estou dizendo que, ou afirmando que o estático não vai existir mais. Não é isso, longe disso. O estático vai conviver sempre em harmonia com o digital. Né? Tem gosto para tudo, tem bolso para tudo e tem estratégia para tudo. Né? Mas a digitalização ela vem num efeito global, mundial, no sentido de ela te traz mais dinâmica, né? Para acompanhar o tempo de planejamento e criação de uma campanha, que hoje tudo é para ontem. Né? E aí muitas vezes você tem uma campanha que vai esparramar em 20, 30, 40 cidades do Brasil, ou 10, 15 capitais do Brasil,
E a campanha é planejada hoje, concebida amanhã, produzida depois de amanhã e tem que estar veiculando segunda-feira. Como que vai distribuir lonas de outdoor ou de frontlights para o Brasil inteiro? Para 30 cidades. Né? Não dá tempo de operacionalizar. E aí, nesse sentido, o que acontecia? Essas campanhas eram tiradas da mídia exterior. Hoje, com o efeito da digitalização, né, essas campanhas geralmente são concebidas em mercados globais, como Rio, São Paulo, né, que são as matrizes dessas marcas, principalmente através de suas agências. Hoje, as campanhas de rua acabam entrando nos mesmos ciclos, inclusive acompanhando os ciclos do online. Né? E aí, por quê? Porque daí você está com a digitalização ao teu favor, porque você simplesmente pega o mesmo arquivo, envia e você vai ter, de um dia para o outro, você vai ter lá a cobertura na cidade de Curitiba, cidade de Joinville, enfim, ou qualquer outra cidade, você vai ter lá a cobertura de forma rápida, dinâmica, como é inserir uma mídia no mundo online. Então, acho que esse dinamismo do digital, na minha opinião, que é o que foi... É o grande atrativo aí para esse produto digital tá deslanchando tanto. Né? Concordo. E algumas coisas que eu gosto no digital, né? A gente consegue trazer um dinamismo para aquela comunicação, né? Eu aproveito ou eu posso talvez trabalhar uma estratégia de teaser, onde hoje eu comunico A, amanhã eu comunico B, entende? Então, esse dinamismo, essa pluralidade, vamos dizer assim, na minha comunicação, eu tenho um ganho muito maior, né? Eu posso performar ainda mais com a entrega daquela informação, né? Perfeito. E o digital, ele tem essa capacidade de absorver os criativos diferentes, né? Isso que você falou, imagina, você solta uma campanha que ao mesmo tempo você está fazendo uma campanha traçada em cima de uma linha central criativa, né? Até para não ter uma confusão de comunicação, mas a campanha é baseada em 2 layouts. Né? Isso é muito legal. Então, a dinâmica do digital, e isso é importante para todos aí que estão nos escutando, aqui a gente não está abordando o que é melhor, como a gente falou lá do online e offline, claro. A gente não abordou o que é melhor, a gente concluiu que tudo é bom, certo? Rádio, TV, jornal, todos os meios, mídia exterior, o online, todos são bons. Né? Nós enfatizamos porque, e você também enfatiza por quê? Porque a mídia exterior estava muito atrás. A mídia exterior nos últimos 5 anos no Brasil subiu muito. No mundo inteiro subiu muito. Verdade. E com ela, a mídia exterior veio o quê? Veio embarcada de dados, veio embarcada de tecnologia, porque tem que ter mensuração. A gente não vende mais tela, a gente vende audiência. Certo? E para isso a gente tem que ter dados. Né? E assim como também toda essa questão do online e offline, assim como a questão do digital e do estático. Não é a discussão aqui não é o que é melhor ou o que é pior hoje, ou o que vai crescer ou o que vai não crescer. Não é isso. Né? A gente está falando de necessidades. Né? Para certas campanhas, a necessidade é o digital. Né? Para certas campanhas, o Frontlight, a mídia estática vai atender muito bem, o painel de rodovia vai atender melhor ainda para aquela necessidade, enfim. Muito bem. Ô Jackson, então eu entendi porque que vocês escolheram Joinville, concordo, faz super sentido, é uma cidade muito pujante, muito rica, né? Voltamos agora no final do ano para o primeiro PIB, né? A cidade com o maior PIB do estado. Nós havíamos ficado um pouquinho atrás ali, ficou entre Itajaí e Araquari, enfim, por conta de Porto, grandes indústrias se instalando nessa região, mas agora nós retomamos essa liderança. São 50 bilhões, né? O PIB aqui, 49, 50 bilhões. Isso. E assim, olhando para um cenário médio e longo prazo, né? A gente já percebe assim na cidade, vocês vieram com tudo e vieram para ficar. E vieram para crescer, né? E quais são as expectativas de vocês aqui para a nossa região? Olha, a expectativa é de ser uma empresa... se você espera que minha resposta a gente seja uma empresa grande, seja uma empresa líder, seja uma empresa... Nós queremos ser uma empresa admirada pelo joinvilense, uma empresa amada por vocês, uma empresa que vocês olhem e entendam o respeito que a gente tem por vocês. Tá? Nós simpatizamos com a comunidade joinvilense, nós simpatizamos com o mercado de Joinville, acreditamos que esse mercado, por ser líder, nos dá mais possibilidades de mostrar aqui como fazer acontecer. E de coração, acho que o que a família Outdoor Media
prega em Curitiba, né? A Outdoor Media é uma empresa cristã que acredita nos valores, né? Acredita no valor da competência, acredita no valor do comprometimento, mas também acredita em outro ser, né? Que é a palavra Cristo, né? Então, eu acho que os mesmos conceitos que temos lá, temos aqui, né? Fazer Sim. o bem ao próximo, fazer o bem ao anunciante. Toda vez que a gente leva uma campanha para a rua, comunica uma campanha, a gente sabe que por trás dessa campanha existem pessoas, por trás daquelas pessoas profissionais da ANAG, existem famílias, né, que dependem do sucesso daquele negócio, né? Então, e fazer isso tudo de uma forma friendly, de uma forma amável, de uma forma amigável, né? Eu acho que é o bacana. E particularmente falando aqui como o profissional, Jackson, é um grande desafio, porque a gente já estava até mal acostumado, digamos assim, né, nos mercados de São Paulo, Rio, Curitiba. Né, a gente já se relaciona há muitos anos, então a gente já conhece muita gente, enfim, né, somos personas, empresa conhecida e personas profissionais conhecidos. E Joinville está sendo uma lição, uma imersão no passado, porque no passado que eu comecei a caminhar por aqui, ia nos eventos aqui da Associação Comercial Industrial, eventos empresariais aqui da cidade, e você simplesmente não conhecia ninguém, né? Está conhecendo todo mundo agora. Agora não, né? Já é o segundo ano, a gente já chega aqui, as pessoas já cumprimentam, chega num restaurante, a pessoa fala, ô Jackson, tá por aqui hoje e tal. Então, enfim, ontem eu estava com um empresário aqui de Joinville, de uma agência de publicidade, estava lá, né, conversando de negócios lá em Curitiba, porque ele estava de passagem por lá. Então, enfim, a gente já acaba tendo mais essa interação com o network. E eu particularmente aqui também, se me permite, aqui uma menção pessoal, Por favor. eu tenho um carinho muito grande pela comunidade alemã. Minha fisionomia já entrega tudo, né? Mas a minha filha mora em Berlim, escolheu a Alemanha como berço. Ela está hoje, inclusive, em Curitiba de férias. Que legal. Mas ela ela fez a faculdade lá na Alemanha. E há 5 anos ela foi para lá e escolheu Berlim como sua cidade, né? Então a gente tem uma passagem por Berlim bastante frequente em função dela, e a gente aprendeu a gostar, né, da cultura alemã, dos hábitos alemães, das cidades alemãs. E confesso que Joinville, sempre quando eu venho para cá, me lembra um pouquinho, sabe? A organização da cidade, o conceito de ruas, essa questão da ciclofaixa integrada com a via, né? O alemão tem muito essa cultura da bicicleta como modal, né? Não como só lazer. E isso, Joinville, então, me vem um pouco desse saudosismo gostoso da Alemanha. Então, isso é uma coisa bacana. Que legal. Inclusive, eu arranho algumas coisas no alemão. Se quiser fazer uma parte em alemão, a gente pode tentar. Ô Jackson, você sabe que assim, a pessoa que a gente lá na ANAG, a gente costuma dizer a pessoa que escolheu viver em Joinville, porque hoje existem muitas pessoas de fora, né? A cidade, ela vem recebendo um movimento frequente de executivos que vem para cá por um período, geralmente ele vem sozinho, ele ou ela, geralmente é ele, né? Vem sozinho, fica um tempo, se estabelece e no semestre seguinte ele traz a família. Geralmente nesse período ou começo do ano, ou começo e final do ano, ou metade do ano, né? Então, a gente costuma dizer na ANAG, nosso posicionamento é para você que vive em Joinville, não para você joinvilense. Então, quem escolheu viver aqui, né? Você já deve ter percebido que quando você é um entrante, existe um pouquinho de resistência no começo. Bastante. Mas à medida que as pessoas te conhecem, né? Cara, quem vive aqui, né? Principalmente, vamos fazer uma licença poética aqui, porque eu posso falar, né? O joinvilense, depois que ele te conhece, cara, ele entrega a chave da casa na tua mão. Sabe? É um negócio meio louco, assim, que a gente só vê aqui. É uma cidade grande, mas ao mesmo tempo provinciana ainda. Em relação a seus valores, ao que ela acredita. A questão da confiança, ela é muito central nos relacionamentos, né? Empresariais e pessoais, enfim. E eu consigo olhar para vocês hoje e, por exemplo, hoje você falou para mim, né? E para Rafa, olha, eu tô aqui na CIG e da CIG eu vou para lá. Eu pensei, opa, que legal.
ele tá lá e então já está se relacionando, a agência que nos atende já conhece você, já fez rodada de reuniões e de negócios e tudo mais, então eu olho para vocês como, não chamo mais de novo player, né? Como um player que é um braço da ANAG também. Eu sempre digo que os nossos fornecedores são parceiros estratégicos da nossa entrega, e eu consigo olhar para vocês e entender assim, opa, a comunidade daqui já absorveu eles, entendeu que eles são pessoas competentes, que entregam valor, que vieram para somar, e que legal, e te dá, né, em seu nome de toda a tua equipe, Luiz, que está aqui também, enfim, dá os parabéns, assim, porque isso é uma construção diária. Né, construir isso em Joinville eu sei que é desafiador, mas eu percebo que vocês já conseguiram estabelecer um novo patamar, né, de que, opa, agora as pessoas sabem quem nós somos e respeitam o que fazemos, sabe? Isso aí. Basicamente é isso, né? A cultura alemã, o alemão, ele só abre a porta da casa dele para uma pessoa que ele confia muito. Sim. Né? Que ele tem muita intimidade em pôr para dentro de casa, porque a casa é um local sagrado, né? É o local da família. E eu acho que Joinville, ao entrarmos aqui, Joinville nos acolheu dessa forma. Os empresários, vocês, né, outros empresários nos acolheram dessa forma. E a gente tem essas empresas muito claras em nossa mente, em nossos corações e na nossa lembrança. E são empresas que a gente vai carregar para a nossa eternidade aqui em Joinville. Né? Daqui 10, quiçá 20, 30 anos, nós vamos ter aí uma outdoor media tão pujante quanto Curitiba. E lá, daqui 20, 30 anos, a gente vai olhar e falar assim, poxa, ó, lembra? Né? A ANAG, Halsten, tem várias empresas que nos acolheram, os Roga, várias empresas que nos acolheram aqui, empresas de renome, a própria ACIG, né? A associação que reúne aí o mercado empresarial aqui, enfim, e outras marcas e outros empresários, e que não tenho dúvida nenhuma, sem eles a gente não estaria aqui conversando agora. Sim. Né? E eu acho que é continuar fazendo o que a gente faz, é pensar, a gente sempre teve um lema que vendeu tem que entregar. Né? Então, vendemos uma campanha para você, por alguma falha não conseguimos entregar na totalidade, não posso te cobrar por isso. Né? Então, vendeu, se eu vendi, te cobrei, faturei e recebi, né, a gente tem que entregar o que foi vendido. Né? E também aos profissionais que estão nos acompanhando aqui, o Luiz Veiga, nosso atendimento, que cuida aqui da Praça de Joinville, já teve experiência por vários veículos, acreditou na nossa proposta desde o início, já está aí um bom tempo com a gente, é um parceirão, vou guardar com ele sempre um carinho muito grande, porque foi o primeiro a apostar nessa empreitada, né, e nos deu a mão, e está fazendo aí a abertura desse mercado, que não é fácil, né, porque você tem o título de ser joinvilense, mas você representa uma empresa que não é joinvilense, né? E que hoje nós já somos de fato, porque nós abrimos sede aqui, sim, recolhemos imposto aqui, enfim, e esse é o nosso grande interesse. Nosso grande interesse é vir somar com Joinville, né, no sentido de somar com o mercado empresarial, ter uma nova opção não só de mídia, mas de como trabalhar essa mídia, de como propor essa mídia, de como usufruir a mídia exterior, e ao mesmo tempo também contribuir com a evolução do município, porque a gente vai gerar emprego, a gente gera imposto, enfim, né? A gente traz riqueza, soma com esse PIB aí de Joinville. Então, ótimo. Esse é o nosso intuito aí. Legal, esse é o espírito, Jackson. E o nosso papo está muito bom, mas eu preciso encaminhar ele aqui para finalização, né? E eu gostaria de ouvir de você, né, Jackson, você é uma especialista e eu diria que autoridade nesse assunto em virtude da sua experiência de mercado. O que você acredita? Esse nosso papo ele foi sobre a mídia exterior, que a gente chama de OH, né? Se você Out of home americano, né? OH. E se você quiser conceituar um pouquinho para nossa audiência, né, um pouquinho disso, e também dizer assim para nós, qual é o futuro? O que você, como especialista da área, acredita como futuro da mídia OH e que a gente vai poder acompanhar essa evolução juntos? Olha, né, até explicando um pouco para quem está nos acompanhando claro, e não tem a familiaridade com as letrinhas, aí, com a sopa de letrinhas, OH vem de out of home, né, do inglês, né, ou seja, a mídia fora de casa. E o DOH, que falam hoje muitos também, é simplesmente o D de digital, né, para as telas digitais. Então, a DOH, o digital out of home. Né, foi feita uma nomenclatura para as telas digitais, né, na rua. E a mídia de rua, a mídia externa, a mídia exterior,
né? Basicamente, ela é o quê? É que todo mundo ainda chama de outdoor, né? Outdoor foi um produto muito conceituado no Brasil, no mundo, né? O outdoor, a tabuleta de mídia, onde você colava um papel, né? Folhas de papel, enfim. Depois veio a lona. É dali que nós viemos, todo o ensinamento veio dali, todas as histórias de empresas de mídia vieram dali, de mídia de rua vieram dali. E a mídia exterior, ela não é só painel, ela é todo e qualquer ponto de impacto, né? Na rua. Né? Nós temos hoje uma linha da nossa empresa onde a gente atua com digitalização de fachadas. Em Curitiba já temos aqui atualização, em Joinville também essa atuação. Então, vocês, empresas que têm as suas lojas, que têm seus PDVs espalhados por Joinville, né? Hoje você tinha lá uma fachada estática, hoje você está buscando recursos para digitalizar essa fachada dentro da legislação, certo? E hoje nós temos uma área da empresa que trabalha especificamente com isso, digitalização de fachada. A gente tem um segundo roteiro de mídia que não é nosso, que são dos clientes, porque é um roteiro de fachadas digitalizadas. Legal. Em Curitiba a gente já tem um roteiro bastante extenso com isso, inclusive. E eu acho que a mídia de rua, ela sempre vai ter esse poder de impacto, porque esse apelo visual que ela proporciona, seja estático ou digital, é aquilo que eu falei lá no início. Ele vai estar sempre nessa jornada, entre a jornada do deslocamento, de onde eu saí, que é o ponto A, para onde eu vou, que é o ponto B. Essa é a magia da mídia exterior. Ela vai estar sempre nesse caminho, né? Então, essa riqueza da mídia exterior, eu acho que é o que está sendo aflorado agora, principalmente porque a mídia exterior deixou de ser patinho feio do momento que ela trouxe dados para a mesa e começou a discutir dados com vocês, empresários e planejadores de compra de mídia, de uma forma mais consistente. Não é eu acho que tem isso, eu acho que vou atingir aquilo. Não, está aqui o dado. Né? A rua não mente, Luciano, está aqui os dados. Né? Um dos dados nossos hoje vem de câmeras com inteligência artificial, que a gente capta informações. Né? Nós temos dentro de um sistema nosso de planejamento, pode falar as marcas aqui? Sim, normal? bem tranquilo. Nós temos um sistema de planejamento que é o Invian, que é um dos melhores sistemas hoje do mundo, não falo nem Brasil, tem uma atuação muito forte na América Latina, onde dentro dele já vem embarcado dados também, de audiência, impactos, frequência média, Ótimo. classificação social, enfim. Né? Então, a mídia exterior é isso hoje, né? Não é simplesmente a telinha bonitinha na rua, o cascata imponente ali na JK, mas sim eu trazer para você o que o cascata pode lhe proporcionar. Né? Como? Porque eu vou saber com quem ele está conversando todos os dias. Né? Então isso é o mais importante no final do dia ali, para você saber fazer a receita de sucesso do teu negócio. Sim, sem dúvidas. Uau, esse foi uma aula, né, Jackson? Imagino Hoje, compartilhar um pouquinho da tua experiência aí conosco. Com certeza a nossa audiência vai ficar muito feliz, né, em ouvir nos acompanhar nessa jornada aí sobre a mídia digital, a mídia exterior, né, e tudo aquilo que nos aguarda, que nós já estamos vivendo e o que nos aguarda para o futuro. Eu gostaria mais uma vez, em nome da ANAG, dos nossos diretores, agradecer pela tua participação, pela tua disponibilidade, pela tua presença, por também acreditar no nosso projeto da convenção de vendas desse ano, né? Parabéns, um grande sucesso, hein, né? Mais um sucesso, né? Mais uma convenção de sucesso. Hein? Sim, muito obrigado, te agradeço pelo reconhecimento e pela confiança nesse projeto, né? Vocês foram aí um dos patrocinadores masters, junto com a Halsten, nessa empreitada aqui que nós tivemos. E eu te deixo, Jackson, super à vontade para você também fazer a tua saudação final, e com o espírito e a confiança aqui de que essa parceria seja duradoura, que a gente construa bons negócios, tenhamos sempre uma boa relação aqui na cidade, e também te dizer que a ANAG aí tá super junto, tá? Estamos juntos, contem conosco para esse futuro aí promissor que sem dúvidas a Outdoor Media terá aqui com a nossa cidade. Muito obrigado, te agradeço a toda a família ANAG mais uma vez. Obrigado pela confiança de nos colocar no evento, de nos deixar entrar. Vocês abriram a porta do momento de vocês que eu acho ímpar no ano. Né? Eu considero que aquele momento é um momento não só estratégico, mas é um momento ímpar para a companhia ANAG, né? Para a organização ANAG no ano. E vocês abriram a porta
e ainda nos licenciaram para pôr a marca na porta. Né? Uhum. Acho que isso demonstra o quanto nós estamos de mãos dadas. Né? Sim. A Halsten, sem palavras para todo o time da Halsten, que entendeu a nossa participação, entendeu a nossa entrada ao lado dela, né? De forma assertiva, de forma positiva, de forma construtiva para um mercado melhor, para um evento melhor. Então, o que eu tenho aqui é, em nome de todo mundo, toda a família Outdoor Media, em nome da família Pontarola, que são os acionistas do grupo hoje, só agradecer a todos vocês, agradecer a todos os joinvilenses que nos acolheram aí desde o ano passado aqui, e em especial a você aí que nos apoiou e nos acreditou, né, desde o início ali. Eu lembro ali quando você falou, olha, o evento já está fechado, assim e tal, quem sabe para o outro ano. Eu falei, tudo bem e tal, mas Vamos tentar. Tem uma proposta aqui, uma ideia, o que você acha? Posso falar ou não? Já temos, né? E aí você, espera aí, mas essa proposta é diferente. Né? Então, eu acho que de tudo que nós falamos aqui, nós não somos melhores que ninguém, longe disso, nós aprendemos com todos vocês, nós aprendemos com o mercado e queremos trazer ensinamentos para vocês aqui para o mercado que nós aprendemos, mas ao mesmo tempo queremos também aprender com vocês. Né? Então, eu acho que essa visão de olhar a mídia exterior de uma forma com outros olhos, né? Não olhando para a tela e sim olhando hoje para a audiência, ou seja, para a performance em frente a essa tela, isso nós queremos aplicar aqui numa essência muito fiel ao que a gente já faz em Curitiba. E aqui é o mais legal, porque aqui a gente está começando com essa era. Né? Em Curitiba a gente veio de uma era anterior e passamos para essa era de dados, essa era de performance de tela. Né? Aqui não, a gente já começa nessa era. Né? E eu acho que o evento de vocês foi um evento para brindar ainda mais essa nossa entrada aqui, e acho que é só agradecimento. Jackson, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade e pela tua presença, né, por ser um dos nossos convidados do AnaGcast. Muito obrigado, nós que agradecemos. Esse foi mais um episódio do AnaGcast. Até o próximo encontro.